Então vamos lá para a nossa leitura. Nosso texto é Tiago, capítulo 1, versículo 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Caso você esteja com uma versão diferente, nós temos aqui a projeção aqui na frente, tá? Está escrito assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Esse é o nosso texto, irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, pedimos que o Senhor nos fale nessa hora. Que o Senhor nos conceda entendimento da Tua palavra. Ilumine, Senhor, o nosso entendimento. Ilumina, Senhor, os nossos corações, para que compreendamos a Tua palavra. E que o Teu Espírito esteja comunicando a Tua verdade, a Tua vontade, ao coração de cada um dos Teus filhos aqui. A despeito das minhas limitações, que o Teu Espírito esteja falando ao coração de cada um dos Teus filhos. Que o Teu Espírito, bendito Espírito Santo, venha falar ao nosso coração nesta hora. E que somente se ouça a Tua voz, Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos aqui o texto de Tiago, que na verdade é uma sequência do texto que nós lemos na semana passada, onde Tiago estava falando sobre provações. O versículo 5 que nós lemos agora, ele se inicia com uma conjunção adversativa de continuidade. Essas duas palavrinhas que estão aí, se, porém, está aí no versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. Essa conjunção adversativa que está aí, irmãos, ela nos mostra que Tiago não mudou o assunto. Essa conjunção adversativa que está aí nos mostra que Tiago continua falando a mesma coisa, ele continua falando sobre o mesmo assunto. Tiago não mudou o tema, ele continua falando sobre as provações na vida cristã, sobre as lutas que nós enfrentamos. Como nós vimos semana passada, no versículo 2, ele disse: tende, meus irmãos, por motivo de grande alegria, o passades por várias provações. Versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E o versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Esses são os versículos que nós lemos a semana passada. Tiago falando sobre a finalidade das provações, o porquê das provações na vida cristã. Tiago nos dizendo que a provação do crente, do cristão, ela tem uma finalidade. As lutas que nós enfrentamos, Deus as usa como ferramentas para nos moldar segundo a sua vontade, segundo o seu querer, para moldar-nos segundo a imagem de Cristo. E aqui ele continua, a partir do versículo 5, ele continua falando sobre o mesmo assunto, porque ele inicia com uma conjunção adversativa, com uma conjunção de continuidade, falando, olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria. Ele continua falando sobre o mesmo tema. Qual é o tema? As provações. O mesmo assunto. As provações na vida cristã. Só que agora ele nos apresenta a importância e a necessidade da sabedoria quando nós enfrentamos as lutas. A importância e a necessidade da sabedoria quando nós enfrentamos as dificuldades do dia a dia. E aí, ele vem nos falar, e de alguma forma ele tenta nos mostrar que a sabedoria não é aquele simples saber, não é aquele conhecimento, simplesmente falando. Não é somente isso, não é o simples saber, não é o conhecimento propriamente dito, é muito mais que isso. A sabedoria da qual Tiago está falando aqui, irmãos, é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que vem de Deus, é a capacidade de lidar com situações difíceis da vida.
com situações que muitas vezes nos colocam diante de encruzilhadas, quando nós pensamos, meu Deus, o que eu faço agora? Se eu escolher isso, há uma consequência. Se eu escolher isso, também há. Eu estou passando por isso. O que eu faço agora? O que eu preciso, o que eu devo fazer agora? Qual escolha fazer? Qual decisão tomar? Como agir diante dessa luta? Tiago vem nos dizer que nós precisamos de sabedoria. E ele nos mostra a importância da sabedoria. Como que dizendo, sabedoria não é o simples saber. Não é propriamente o conhecimento propriamente dito, não é simplesmente conhecer teoricamente alguma coisa, não, mas é a capacidade de aplicar o conhecimento das Escrituras que nós recebemos da parte de Deus. Lemos a Escritura, estudamos a Escritura, o Senhor nos ensina por meio de sua palavra, e a sabedoria é a capacidade de aplicar aquilo que aprendemos por meio da palavra de Deus às nossas vidas, no momento da provação, no momento da dificuldade, no momento das lutas e até no momento das tentações. Essa capacidade que muitas vezes nós necessitamos e nos sentimos tão carentes dela, é a aplicação prática do conhecimento, a capacidade de aplicação prática desse conhecimento. E eu quero dizer, irmãos, ainda mais que essa sabedoria de que Tiago fala aqui, ela é a capacidade de olhar a vida com os olhos de Deus. Lembra quando eu falei, não sei se todos estavam aqui, mas no primeiro sermão aqui sobre Tiago, eu me lembro de ter falado aos irmãos que Tiago é um livro de cosmovisão. Tiago é um livro que fala sobre cosmovisão. Tiago ele é um livro que nos ensina a tirar os olhos do que é transitório para olhar para aquilo que Deus quer que olhemos. Ou mais ainda, Tiago é um livro que vem nos desafiar a olhar para a vida, para o nosso dia a dia e para as vicissitudes da vida, as situações da vida, para as circunstâncias que nos rodeiam e que chegam até nós. Tiago nos desafia a olhar para tudo isso, para esta vida, para a vida que nós temos no dia a dia e fora, na segunda, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, durante o ano todo, durante o mês todo, o ano todo. Tiago nos desafia a olharmos para essas situações que nós enfrentamos, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus. E a sabedoria, irmãos, aqui, Tiago chama a atenção para a necessidade de sabedoria, porque a sabedoria é exatamente isso, é a capacidade de olhar a vida com os olhos de Deus e entender como usar as provações que a nós chegam ou que nos cercam, usá-las para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual e usá-las para a glória de Deus. Porque, afinal de contas, a razão de tudo isso, da nossa existência, é que Deus seja glorificado. Irmãos, esse é um dos pilares da nossa fé. Esse é um dos pilares da fé reformada. A glória de Deus. Só lhe deu glória. E nós não podemos nos esquecer disso quando saímos para o trabalho. Nós não podemos nos esquecer disso quando saímos lá fora para andar pela rua. Nós não podemos nos esquecer disso quando estamos em meio a nossas famílias. Nós não podemos nos esquecer disso quando as lutas chegam até nós. Precisamos nos lembrar constantemente disso, de que nós vivemos, a razão da nossa existência é que Deus seja glorificado, que Deus seja glorificado em nós. E a sabedoria da qual Tiago fala aqui é exatamente isso. É entender como usar as provações e as situações para a glória de Deus. E de alguma forma que nós possamos crescer diante de Deus. Crescer espiritualmente para a glória de Deus. Vamos então ao texto, irmãos? Isso daqui era só a introdução, tá? Vamos ao texto então. Versículo de número 5. Pode ficar tranquilo, não vou demorar não, tá? Diz que é só a introdução, mas
A introdução já fala por si só, né? Já fala muito do que nós lemos aqui. Versículo de número 5, irmãos, nos apresenta uma palavra muito importante aí, e que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para ela primeiro. A palavra necessidade. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, essa palavra necessita nos chama a atenção para uma realidade, para a realidade de que nós somos incompletos, para a verdade, irmãos, de que nós somos carentes da providência de Deus. Carentes da providência de Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer para os irmãos, olha que para mim entenda uma coisa muito importante. Eu falei aqui da conjunção adversativa de continuidade, se porém, mas não é só isso que liga esse texto ao texto anterior, não. A palavra necessidade que nós temos na nossa tradução, na revista e atualizada, também liga esse texto ao texto anterior. Porque, na verdade, essa palavra no texto grego, irmãos, ela é a mesma palavra que aparece no final do versículo 4, que na nossa tradução está traduzido assim, em nada deficientes. Olha só o versículo 4, está com a Bíblia aí, pode acompanhar. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe qual seria uma tradução, uma boa tradução aí? Seria não ter falta de nada, ou no versículo 4, não ter falta de nada, final do versículo 4. Para que vocês sejam perfeitos, íntegros, não tendo falta de nada. Inclusive, a ACF, a Almeida Corrigida Fiel, acho que traduz dessa forma, se não me falha a memória. Não tendo falta de nada. De tal forma que vocês não tenham falta de nada. Mas no versículo 5, Tiago diz assim, se porém algum de vocês tem falta, porque a palavra é a mesma, se algum de vocês tem falta de sabedoria, ele lança em rosto a nossa necessidade. Ele lança diante de nós, irmãos, a nossa fraqueza, dizendo, olha, eu sei que vocês são crentes, irmãos, mas entendam uma coisa, nós somos incompletos. Nós temos falta em nós. Nós somos deficientes, como está na nossa tradução aqui no versículo 4. Nós somos deficientes. Somos carentes, necessitamos, temos falta de alguma coisa. E Tiago fala aí da necessidade ou da falta de sabedoria, da carência de sabedoria que nós temos diante das provas. Ou seja, ele coloca diante de nós uma grande necessidade, que particularmente eu acredito seja uma das maiores necessidades do cristão. A necessidade de sabedoria para lidar com as situações da vida. Necessidade de saber aplicar o conhecimento revelado por Deus em sua palavra na hora que a provação vem, na hora que estamos diante de uma situação difícil, na hora que estamos diante de uma luta com os nossos filhos, na hora que estamos diante de uma luta com os nossos amigos, com os nossos vizinhos talvez, na hora que estamos enfrentando um problema financeiro, na hora que estamos enfrentando uma luta que nos leva a situações críticas, extremas até. Muitos de nós se veem carentes de sabedoria. Eu diria que todo cristão precisa dessa sabedoria, necessita constantemente de estar pedindo isso ao Senhor. Então ele começa já colocando isso diante de nós. A verdade, lembre-se disso, a verdade de que nós somos incompletos, de que nós necessitamos de alguma coisa. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Nós não somos completos ou íntegros, como está aqui no versículo 4, no sentido de ser integral, de ter tudo o que precisa. Não, nós temos falta de necessidade para enfrentar, temos falta de sabedoria para enfrentar as situações da vida. A outra palavra, irmãos, que aparece aqui no versículo 5, que é importante para nós, é a palavra sabedoria.
Como eu já disse, a sabedoria que ele fala aqui é a sabedoria do alto. Tiago vai retomar esse assunto depois, mais para frente. Porque se você ler o livro todo de Tiago, você vai perceber que ele toca num assunto aqui e depois ele retoma o assunto ali na frente. E ele fala de outro assunto aqui, mas ali na frente ele retoma aquele assunto novamente. Ele reitera aquele assunto, ele trata novamente, ele expande aquele assunto, ele trata outros pontos daquele assunto. E quando você lê o livro todo de Tiago, já disse isso aqui, vou dizer novamente, irmãos, parece que você está vendo um pregador, parece que você está sentado ouvindo o pregador, porque ele escreve a sua carta com um calor pastoral, como um pastor que está diante da congregação, exortando a igreja, pregando aos irmãos da igreja, como que dizendo, irmãos, é assim. E é por isso que essa carta é tão rica para nós, irmãos. Tiago, então, fala aqui da sabedoria. Mas que sabedoria é essa? É Sofia, tá? Sofia está por aí? A palavra grega aqui é Sofia, tá? Sabedoria. Essa sabedoria, irmãos, é a sabedoria do alto, indispensável para nós enfrentarmos as lutas e provações da vida. Quer ver uma coisa? Provérbios capítulo 9, não precisa abrir, mas depois você leia em casa. Provérbios capítulo 9, faz a anotação aí, você lê na sua casa o capítulo todo de Provérbios, você vai notar que o livro de Provérbios, no capítulo 9, ele trata da sabedoria e da loucura, ou da sabedoria e da insensatez. E aí, o Salomão ali tratando no capítulo 9 do livro de Provérbios, ele fala do banquete da sabedoria. E depois, na sequência, ele fala do banquete da insensatez, ou da loucura, como está na revista aí atualizada. O banquete da sabedoria e o banquete da loucura. O banquete da sabedoria e o banquete da insensatez. E é interessante porque ele trata o banquete da sabedoria falando em termos de um banquete de carne, vinho, de pão. Olha só, um banquete recheado, carne, vinho, pão. Mas quando ele fala do banquete da loucura, do banquete da insensatez, ele fala sobre pão e água. Somente. Olha só as figuras que Salomão usa no capítulo 9. Ele fala sobre pão e água. E aí ele diz assim, a loucura, a insensatez, como uma senhora se senta no lugar alto, na frente de sua casa, e chama aqueles que passam pela rua, dizendo, venham para o meu banquete. Venham para o meu banquete. Porque a água roubada apresenta um banquete de pão e água. A água ainda é roubada. A água roubada é mais doce. E o pão comido às escondidas é saboroso. E aí ele diz que os insensatos, os despreparados, ouvem e seguem a insensatez, a loucura. O que eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, irmãos? Eu quero dizer para você que o que Tiago está falando aqui é a mesma coisa. A sabedoria é que nos guia em nossas boas escolhas, para experimentarmos o melhor que Deus tem para nós nesta vida. É verdade que nesta vida nós não experimentaremos o melhor de Deus, não. Porque o tudo de Deus nós não experimentaremos aqui. Ainda estamos presos a um corpo de pecado, ainda estamos presos a uma vida transitória de coisas que estão se degradando todos os dias, a uma sociedade corrompida. Sim, e por isso as nossas alegrias, o nosso sucesso, as nossas conquistas são limitados e serão sempre limitados. Mas aquilo de melhor que nós podemos experimentar de Deus nessa vida, nós experimentaremos no banquete da sabedoria. Nós experimentaremos recebendo de Deus esta sabedoria. E se nós não
se nós não experimentarmos esta sabedoria do alto, esta sabedoria que tem origem em Deus, nós comeremos o pão e a água da insensatez, nós comeremos o pão e a água roubados, que a loucura oferece. E nós, irmãos cristãos, filhos de Deus, nascidos de novo, homens e mulheres crentes, nascidos de novo, não fomos chamados para comer o pão da insensatez e beber a água da loucura, não, nós fomos chamados para experimentar o banquete da sabedoria de Deus, que nos levará a uma vida de escolhas acertadas, que nos levará a uma vida de escolhas que estejam condizentes com a vontade de Deus, que estarão condizentes com a vontade e com o querer de Deus, e que nos abençoarão como consequência. Eu gostaria que você saísse daqui hoje com essa certeza no seu coração, que nós precisamos dessa sabedoria, necessitamos dessa sabedoria. Depois na sua casa, por favor, leia Provérbios, capítulo 9 inteiro, tá bom? Preste atenção nas figuras de linguagem. Sei que é um texto que tem figuras de linguagem, então talvez seja um pouquinho estranho ali, alguma coisa. Ele fala da sabedoria e da insensatez como mulher, né, convidando para um banquete, mas você vai compreender a mensagem que está ali, é a mensagem que está aqui em Tiago. Continuando, irmãos, para o nosso texto, versículo de número 5 ainda, Tiago diz assim: peça a Deus que a todos dá liberalmente. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Olha essa palavra, peçam a Deus. E olha o que ele diz. Peçam a Deus, por quê? Porque ele dá a todos liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Irmãos, aqui nós temos algumas verdades. Primeira verdade que Tiago nos apresenta sobre Deus. Olha aqui para mim, entenda. Sobre Deus, ele está falando de Deus aqui. Quem é Deus para nós? Quem é o Deus que Tiago apresenta aqui? Primeiro, ele é o doador da sabedoria. Está escrito aí. Você tem necessidade de sabedoria? Peça a Deus, ele dá. Ele é o doador da sabedoria. Segunda verdade, Deus responde às orações. Está escrito aí, peça a Deus, ele dá. Ele tem prazer em dar. Ele é o Deus que dá generosamente. Está escrito aí, a todos dá generosamente, liberalmente. Essas duas verdades, irmãos, não podem fugir de diante dos nossos olhos. Precisamos guardá-las em nosso coração. E a dependência de Deus, irmãos, é essencial na vida cristã. E por que eu digo que a dependência de Deus é essencial na vida cristã? Porque, entenda aqui comigo, se eu sou alguém que sou incompleto, que necessito de sabedoria, e que não consigo por mim mesmo obter essa sabedoria, e se Deus é o Deus que dá essa sabedoria, e Ele tem prazer em dar, logo, eu dependo desse Deus. E por isso Tiago diz, peça, porque Ele dá. O convite de Tiago, ou eu diria aqui, o desafio de Tiago para nós, irmãos, é uma vida de dependência de Deus. É viver uma vida na dependência de Deus. Porque a dependência de Deus é essencial para nosso relacionamento com Deus. A dependência de Deus deve ser a marca de nossas vidas, ou de nossa vida cristã, de nossa caminhada cristã. A dependência de Deus na nossa vida cristã, na nossa vida de oração. Confiar em Deus. E aí ele continua ainda no versículo 5, finalzinho do versículo, ele diz, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Aí ele diz assim, ser-lhe-á concedida, ser-lhe-á concedida. Olha só, duas coisas ele diz aqui, Deus nada lhes impropera, e outra coisa, ser-lhe-á concedida. O que é essa palavra, né? Às vezes as pessoas leem
uma versão como essa, que já é um pouquinho antiga, fica, né? Mas o que é impropera, né? Irmãos, eu vou falar aqui baseado no texto grego, tá? Seria, sabe quando você faz alguma coisa, ou alguém faz alguma coisa para você, e depois, uma outra vez, você vai até essa pessoa, e aí essa pessoa lança em rosto, joga na sua cara? Seria mais ou menos isso. Também pode ser usada a palavra censura. Deus dá, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente, Ele dá generosamente, e Ele não censura. Não censura. A revista atualizada que nós estamos lendo usa a palavra impropera. Nada lhes impropera. A corrigida fiel diz assim: Deus não lança em rosto. A corrigida fiel diz: não lança em rosto. E a NVI diz assim, que Deus faz de boa vontade. A NVI traduz dizendo que Deus faz de boa vontade. O que eu estou querendo dizer a você com isso? Que Deus, irmãos, é o Deus que dá de boa vontade. É o Deus que não lhe censura quando você vai a Ele pedir alguma coisa. Quando você vai a Ele buscar sabedoria, pedir: Deus, me ajuda nesta situação difícil. Ele não te censura por isso. Ele não lança em rosto por isso. Ele dá de boa vontade. Ele é um Deus generoso em dar. E daí, partindo daí, nós temos uma certeza. Qual é a bendita certeza que esse texto nos traz? Deus responde à oração. Deus ouve quando nós clamamos a Ele. Ele nos responde quando nós buscamos a Ele em oração. Então não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de clamar a Deus e não deixe de crer que Deus te responderá. Há uma certeza de resposta, irmãos. Há uma certeza de resposta. É isso que nos motiva a orar todos os dias. É isso que nos motiva a cultivar esse relacionamento com Deus em oração, buscando a Deus todos os dias. Por quê? Porque Ele é o Deus que responde a oração. Ele é o Deus que não nos censura por orarmos, por irmos a Ele como quem precisa, mais uma vez, do seu socorro. Ele tem prazer em dar. Continuando, versículo de número 6, Tiago diz assim: peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé. E aí nós temos, né, uma condicional, né? Vai pedir a Deus, peça, mas peça com fé. Por quê? Porque a fé, irmãos, não pode ser negligenciada na vida de oração e na vida cristã. A fé não pode ser negligenciada na vida de oração de forma alguma. Se você ora, você tem que crer que Deus está ouvindo sua oração. Você tem que crer que você está falando com Deus, que Ele está contigo. Senão você está perdendo tempo. A fé não pode ser negligenciada no seu relacionamento com Deus, na sua vida de oração e tampouco na sua vida cristã. E a fé, irmãos, é o elemento primordial do nosso relacionamento com Deus. E Tiago diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada e impelida de um lado, agitada e impelida pelo vento, né? Jogada de um lado para o outro. Em nada duvidando. Irmãos, a dúvida é sinônimo de instabilidade, de inconstância. A dúvida, irmãos, como que eu vou dizer? Ela é como alguém que está andando, como o pessoal diz por aí, pisando em ovos, né? Ou como alguém que está pisando em terra não firme, em areia movediça. Está caindo, está levantando, está caindo, está levantando. Pessoa inconstante, não tem constância. Tiago vai usar um outro termo aqui. Ele usa o termo que nós vamos encontrar no versículo de número 8. No versículo de número 6 ele diz: peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. No versículo 8 ele diz assim: esse homem é homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre, irmãos, é um termo grego que significa mente dividida, que fala de uma mente dividida ou de duas mentes. Imagine você, uma pessoa que tem duas mentes, ou que tem uma mente dividida.
É como falar assim: aquela pessoa é uma pessoa, mas ela tem duas almas dentro dela. Já imaginou isso? Que loucura! É uma pessoa, mas existem duas almas habitando o corpo dela. É isso que Tiago está dizendo aqui. Ele está dizendo: olha, o homem que duvida, o homem que traz dúvida no seu coração, o ser humano, a mulher, o homem, a mulher, que vem a Deus trazendo dúvida no seu coração, é inconstante. Por que é inconstante? Porque a sua mente está dividida. Porque tem dois pensamentos: ora crê, ora não crê. Ora confia em Deus, ora não confia em Deus. É como alguém que não é uma só pessoa, mas é duas pessoas ao mesmo tempo. E Tiago está dizendo: não pense tal homem, não suponha, versículo 7, não suponha esse homem, essa pessoa que alcançará alguma coisa do Senhor. Não pense que alcançará alguma coisa do Senhor. Então, quando vamos a Deus em oração, precisamos crer que o Senhor ouve, que o Senhor está ali diante de nós, que nós estamos falando com Ele, que Ele é fiel em atender a nossa oração e que Ele tem prazer em ouvir o nosso clamor e responder a nossa oração. A dúvida, irmãos, é sinônimo de instabilidade, de inconstância, de mente dividida. E o que duvida, irmãos, é levado, como diz Tiago aqui ainda no versículo 6, é impelido de um lado para o outro como as ondas do mar. Ou seja, essa pessoa, ela não olha para o Deus que promete, o Deus que diz que responde a oração. Não, essa pessoa, ela olha para a circunstância. E a circunstância, ora está na bonança, ora está na tempestade. E então essa pessoa, ora está firme, ora ela está cambaleando de um lado para o outro, caindo. Por quê? Porque ela está olhando para a circunstância, ela não está olhando para o Deus que responde a oração. Ela não está olhando para o Deus que é fiel em responder, em atender o clamor. E aqui, irmãos, nós somos desafiados a viver uma vida de fé, a não termos uma mente dividida, a não sermos, como diz o versículo 8, pessoas de ânimo dobre, pessoas de mente dividida, não. Não podemos ser assim. Porque tal pessoa, diz o versículo 8 ainda, é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, essa pessoa é inconstante em tudo que faz. Por que é inconstante em tudo que faz? Por quê? Porque lhe falta lealdade, irmãos. Uma hora ela pensa de um jeito, outra hora ela pensa de outro jeito. Então, é óbvio, essa pessoa não é leal em sua fé. Ela não é leal ao Senhor. Ela não é leal em confiar, em depender e confiar exclusivamente do Senhor e totalmente do Senhor em todo momento. Ela não vive essa lealdade para com Deus no seu relacionamento cristão com Deus. Consequentemente, ela vai ser sempre assim, em todos os seus caminhos, ou seja, em tudo que faz. Consequentemente. Por quê? Ela não consegue ser leal. Vai ser inconstante. Inconstante, sempre. E aqui, irmãos, eu gostaria que você ficasse com esse desafio no seu coração. Desafio que Tiago traz para nós. Sermos ou vivermos na dependência de Deus, confiando em Deus. Por quê? Porque nós somos carentes daquilo que somente Deus pode dar, que é a sabedoria do alto. Essa sabedoria que é indispensável para nós enfrentarmos lutas e situações adversas da vida. Pois a trágica verdade, irmãos, é que nós somos incompletos. A trágica verdade é que nós somos incompletos. Somos deficientes. Portanto, nós carecemos, sim, do socorro de Deus. Então, nós somos desafiados a buscar a Deus em uma vida de oração, a buscar a Deus confiando nele, confiando inteiramente nele. Mas, diante de tudo isso, irmãos, há um conforto para nós. Qual é o conforto? A bendita verdade de que Deus é generoso em dar, de que Ele certamente responde à oração daquele que nele confia. E assim, irmãos, o desafio continua diante de nós. Qual é o desafio? Vencer a dúvida e crer
Vencer a dúvida e crer na generosidade de Deus e na bondade de Deus. Vencer a inconstância em crer. E crer em todo o tempo, dependendo de Deus, confiando em Deus, descansando em Deus. Confiar em Deus, irmãos, nos leva a descansar. É por isso que muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade. É por isso que muitas pessoas estão sofrendo de depressão. É por isso que muitas pessoas estão sofrendo de síndrome do pânico. É por isso que muitas pessoas estão sofrendo com tantos problemas em sua vida emocional, em sua vida diária. Por quê? Porque não estão vivendo essa fé na sua plenitude. É lógico, irmãos, que todos nós aqui somos falhos, muitas vezes, em viver essa fé. Mas hoje aqui, eu e você, não é só você não, eu também, eu e você somos desafiados a viver essa fé. Desafiados a vencer a dúvida. Não é que alguém aqui seja perfeito em sua fé seja tão robusta que nunca vacile, não. É que nós somos hoje desafiados a vencer a dúvida. Em cada momento, em cada situação, em cada momento de oração diante de Deus. Somos desafiados a lutar contra a dúvida, porque a dúvida virá. Assim como o pecado, como os outros pecados, né? Porque a dúvida é um pecado. Assim como os outros pecados vêm, chegam até nós e batem a nossa porta, a dúvida também virá e vai bater a nossa porta. Mas nós hoje aqui somos desafiados a vencer a dúvida em nossa vida de oração e vencer a dúvida em nossa vida cristã em todos os momentos. Vencer a dúvida e crer na bondade e na generosidade de Deus. Somos exortados a não negligenciar a fé. Não negligenciar a fé em nossas vidas. A fé, irmãos, é elemento primordial em nosso relacionamento com Deus. E a dúvida não pode ter lugar em nossa vida de oração. A mente dividida não pode ser uma característica do cristão. Essa mente dividida, dois pensamentos, ora firme, ora cambaleando, não pode ser característica do cristão. Somos desafiados a buscar em Deus forças e buscar em Deus sabedoria para vencermos essas situações e até a dúvida que nos cerca. Somos hoje então desafiados a tirar os olhos das circunstâncias e colocar os nossos olhos no Senhor, que é fiel em responder, que é fiel em atender o nosso clamor. Amém, irmãos? Eu espero que essa palavra fique no seu coração, que você possa guardá-la. E eu peço a Deus, a minha oração é essa, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração nesta noite. E que quando você chegar em casa, o Espírito Santo continue falando ainda mais ao seu coração. Falando ainda mais sobre isso. O Espírito Santo continue usando essa mensagem, essa palavra, e falando ao seu coração. Para que você possa se fortalecer na fé, se fortalecer na sua vida de comunhão com Deus. E você possa buscar essa sabedoria em Deus para vencer as lutas. Porque todos nós enfrentaremos lutas, foi o que o Senhor Jesus nos disse. Amém, irmãos? Feche os seus olhos por um momento. Nós vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, em nome de Jesus nós oramos. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que veio hoje falar ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que a Tua palavra continue falando ao nosso coração. Continue falando e revelando mais da Tua vontade e do Teu querer aos nossos corações. Somos gratos, inteiramente gratos a Ti. Que o Senhor nos abençoe, meu